Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa a vocês pelo sumiço. Eu tive alguns contratempos ah, com o meu computador de trabalho. O SSD dele deu um problema e depois deu um problema na placa de áudio, principalmente no microfone que parou de funcionar. Isso aí acabou atrasando a minha rotina de trabalho, o que na verdade é minha prioridade, né? E também acabou afetando na parte da gravação de vídeos. Mas enfim, hoje dando sequência à nossa série sobre os temas, a gente vai trabalhar com Metabox e também com os campos, né, os fields. Afinal de contas, eles estão nitidamente relacionados. E sem mais delongas, vamos começar. Para a gente adicionar uma Metabox, no WordPress nativo é uma coisa bem complicada, bem chata. O Themes, para variar, ele ajuda muito. O que a gente vai precisar aqui primeiro? A gente vai precisar do nome da nossa Metabox. Nesse caso, vamos dizer que a gente está falando sobre um campo alternativo ou extra para o desenvolvedor. Então vamos falar informações, sem caracteres especiais, obviamente. O segundo parâmetro vai ser o parâmetro qual vai ser o post type. Se a gente quiser que funcione para uma página, é só adicionar aqui page. Ou para os posts normais, é só colocar aqui post. Mas como a gente está para um post type específico, é só a gente vir aqui e colocar desenvolvedor. O terceiro parâmetro seria o parâmetro de opções. Nesse parâmetro você consegue definir prioridade, contexto, enfim, algumas opções que eu não vou detalhar nesse vídeo, porque de fato eu nunca nem usei, mas que eu já li sobre elas na documentação do Codex e na documentação do Themes ele faz até uma citação. Eu acho que fica a critério de vocês caso haja a necessidade ir atrás, mas você consegue aplicar aqui no terceiro parâmetro essas opções. E o quarto parâmetro seria o parâmetro da view. Esse quarto parâmetro de view aqui seria o link para o caminho, na verdade, para uma view, uma interface, uma página que você desenvolveria. E essa daí é uma função que também não é muito utilizada, mas eu, por exemplo, já usei num caso que eu tinha um sistema de grid num site, onde a navegação não, desculpa aí, a diagramação das páginas era feita através de uma biblioteca de JavaScript, que você poderia fazer um drag and drop, organizar, modular, enfim. E aí eu fiz o link para uma página específica, para uma views. Aqui eu criei uma pasta de includes, de interfaces, e eu linkei os itens. Bom, então a gente já tem aqui as nossas duas opções para construir, e aqui a gente vai fazer a configuração. Nesse parâmetro de set, a gente vai colocar sempre uma array aqui dentro, que a gente pode definir aqui, ó, field, text, sei lá, idade. Então, se voltarmos aqui, eu tenho aqui um exemplo de uma página de desenvolvedores. Ele vai aparecer aqui, ó, o campo idade dentro da Metabox informações, certo? A gente, na verdade, aqui consegue usar títulos sobre informações sobre o desenvolvedor. Então, aqui a gente pode usar o título porque essa Metabox ela não tem o parâmetro de opções para você definir o título, que nem tem os fields. Então, no caso, vamos dizer que a gente não coloca aqui idade, a gente coloca, é meio redundante, mas a gente coloca aqui profissão ao invés de idade. Como a gente não está trabalhando com caractere especial e ele só faz o use case da primeira letra, enfim, você tem sempre a opção, pelo menos no text, de colocar um segundo parâmetro aqui como title. Então vamos colocar aqui, profissão, agora com acento, certinho, e ele vai rodar. Porém, assim como eu fiz aqui nos argumentos do post type, eu prefiro não trabalhar com eles adicionados direto. Então geralmente eu faço uma variável, dentro dessa variável eu coloco os nossos campos. Então aqui vai ser info fields é igual a isto. E aqui a gente pode separar melhor. Beleza? Além do campo de field, a gente tem aqui também o nosso campo de text area, ou seja, obviamente é um campo de texto, só que em vez de ser um espaço pequeno, é um espaço de text area. Password, que ele vai fazer aquela famosa máscara de senha. E aqui a gente tem, por exemplo, também o campo media.
Nesse campo Media, a gente tem a opção de adicionar qualquer tipo de arquivo. A gente pode simplesmente clicar aqui e adicionar, ele vai abrir a janela de mídia do WordPress. E assim como a gente tem essa função, esse parâmetro de title, eu acho interessante que o Themesis ele propõe para a gente mais alguns parâmetros. Queria, por exemplo, o info, que ele serve como um alerta. Então vamos dizer aqui que em vez de profissão seria avatar. A gente pode colocar aqui, ó, tamanho máximo 1 mega. E aí vai ter uma informação abaixo. Opa, deixa eu colocar aqui também avatar. Ele vai ficar embaixo do botão uma mensagem de informação, uma mensagem de auxílio. Vamos voltar aqui para o texto para eu dar o terceiro parâmetro. Por exemplo, no texto você pode colocar um valor default, que vai ser valor placeholder. Na verdade não é nem placeholder, porque ele é um valor mesmo. Então se a pessoa não preencher já vai ter um valor pré-estabelecido. Então, valor prévio. Perfeito. Bom, deixa eu dar uma limpada aqui, então vamos colocar aqui como text, deixar só o title, avatar, e o resto eu vou limpar. Além disso, a gente tem o campo... Opa, faltou aqui. Além disso, a gente tem o campo de checkbox, que seria, obviamente, os checkbox, e o interessante é que você consegue fazer uma array associativa. Então, vamos dizer aqui que... sexo. Aí vamos dizer aqui que... sexo não é optativo, mas vamos dizer que casado. Também, enfim, uma pessoa que ela vai ter múltiplas definições. Então vamos dizer que ele é casado sim, casado não e casado talvez, certo? Então a gente consegue aqui ter 3 opções diferentes dentro do nosso checkbox. A gente também tem a opção de radio, só que o problema do radio é que ele não aceita uma array associativa. Então a gente vai ter que sempre definir aqui que o valor vai ser igual a isso, certo? Então se a gente quiser ter múltiplos valores para um radio, para um valor de casado, a gente tem que duplicá-lo. Colocando aqui como... não. Definir aqui, ó, para dar uma limpada, que esse segundo parâmetro aqui não vai ter um title, que nem a gente definiu ali em cima para o avatar, a gente consegue limpar o segundo título, certo? Então ele fica apenas com a opção, obviamente que funciona igualmente, se você selecionar um, seleciona o outro, mas pelo menos já dá uma limpada. Isso é uma coisa que eu acabo fazendo bastante, né? Eu acho que é um pouco desgastante, principalmente quando você usa o Infinity, que é o field que eu vou mostrar agora para vocês. Vamos dizer que aqui o nome do Infinity vai ser formações. O segundo parâmetro vão ser os campos, tá? Então aqui dentro, aqui não é ponto e vírgula, aqui. Vamos dizer que aqui vai ser field, aí o text vai ser instituição. Instituição. Eu não vou corrigir o texto, tá? Mas enfim, vocês sabem que vai ficar errado, mas... E o segundo campo vai ser de mídia. Então esse aqui é diploma. Certo? O interessante do Infinity... bom, aparentemente a gente tem um problema com o nome. Não sei o que aconteceu. Mas enfim, eu mudei o nome do Infinity em vez de tava formações para vamos colocar aqui então qualificações, certo? E aí ele já atualiza aqui pra gente. E aí a gente tem esse campo Infinity, como eu comentei para você, ele é muito interessante porque a gente pode fazer a adição de vários elementos aqui. Então a gente vem aqui adicionar, ele vai fazendo uma adição infinita, obviamente, daí vem o termo, né? O que eu tinha comentado com vocês é que a questão do título, às vezes eu fico meio perdido, ou até já tive relato de usuários, sistema de ficar um pouco confuso. Por quê? A gente tem aqui o título da Metabox, a gente tem aqui o título do Infinity, e aqui a gente tem o título do campo dentro do Infinity. Então, digamos que fosse, mesmo uma Metabox sobre informações sobre o desenvolvedor, fosse banners. Então, aqui teria o título banners, aí aqui teria o Infinity, já começaria a ficar meio redundante, porque seria, digamos, imagens, e aqui teria um terceiro campo chamado imagem. Então, ficaria uma coisa meio repetitiva. Então, acontece que algumas vezes eu acabo omitindo o título
seria basicamente aqui, né? A gente omitir o título ou do Infinity ou do próprio campo, né? Então, para dar uma facilitada. Nesse caso, não faz sentido omitir do Infinity porque é mais do que uma informação. Esse Merabox trata de outras informações. Já que a gente está trabalhando aqui com mídia, a gente também consegue dar o exemplo do Collection. O Collection ele é legal porque ele permite vocês editarem, deletarem, adicionarem mídias para uma coleção, para uma galeria ou para uma lista de downloads. E o interessante, além disso, é que você consegue usar as limitantes. Então você consegue definir um tamanho limite uma quantidade limite de arquivos, qual vai ser o tipo de arquivo que você vai poder fazer o upload, enfim, se a gente olhar aqui na documentação rapidinho, collection, a gente vai ver exatamente isso que eu comentei, ó. A gente consegue mudar os tipos de imagem, aplicação, vídeo e áudio, consegue definir aqui o limite de mídias, enfim, por default ele permite todos os tipos de imagem, enfim. Deixa eu só checar aqui. A gente, obviamente, eu, cabeça do jeito que sou, esqueci de comentar sobre o field de editor, que é um dos mais legais quando você trabalha com grandes post types. Então vamos dizer aqui que vai ser histórico. Não, história, vamos dizer. E aqui a gente vai ter um editor exatamente igual a gente tem um editor principal do seu tema. Então o que é legal? A gente tem acesso aqui a toda a edição visual e toda a edição, até a opção de texto aqui para mexer em tags, enfim. Eu acho bem interessante essa possibilidade aqui da gente ter diversos editores dentro da Merabox. Aqui uma coisa que eu também não comentei, mas a gente pode adicionar classes. Então, caso você queira customizar alguma coisa, basta você adicionar dentro da array de extras, adicionar classe, exemplo, classe. Se voltarmos aqui e pegarmos o nosso avatar, classe, exemplo, classe, aqui como a gente configurou lá. Além disso, já trabalhamos com Radio, Checkbox, Password, Text Area, Text Editor, Media, Collection, Infinite. Só falta a gente trabalhar com o Select. O Select, obviamente, ele vai fazer a seleção. A gente consegue aqui falar, vamos dizer, eu não imagino de cabeça alguma coisa de seleção, mas vamos colocar linguagens. Então, quais são as linguagens que o nosso digníssimo desenvolvedor consegue trabalhar? O primeiro vai ser o nome. O segundo parâmetro vai ser o parâmetro de opções, então vai ser uma array. E aí que está o grande ponto. Vamos dizer que você queira separar, então você quer que tenha títulos. Então vamos separar entre front, vamos colocar aqui uma array chamada com HTML, CSS, jQuery. E aí a gente vai ter um segundo parâmetro que vai ser de back. Um exemplo besta. PHP, .NET e, sei lá, e Ruby. Deixa eu tirar o ponto e vírgula, que eu sempre esqueço. E aí a gente vai ter o nosso select trabalhando com títulos e com separação. Se a gente quiser que fique tudo junto, a gente vai precisar o seguinte. Vamos juntar essas duas aqui em uma array só. Só que o grande ponto é esse. Você não pode fazer do segundo parâmetro uma array por si só. Ela não pode ser uma array apenas. Ela tem que ser uma array dentro de uma array. Isso é meio redundante, mas é assim que é modulado o framework. Então aqui elas ficam todas juntas, como mostrado. O terceiro parâmetro seria o parâmetro de multiselect. Por default ele é falso, mas se a gente definir aqui como true, a gente vai ver que a gente consegue separar mais de uma linguagem ao mesmo tempo. E já vai ter gente falando que CSS na linguagem de programação e tal, mas enfim, só foi um exemplo, não precisem me crucificar. Bom, basicamente é isso, eu acho que a gente cobriu todos os fields. Exato, então a gente matamos dois coelhos com uma cajadada só. Aproveitar que a gente está falando sobre o Merabox, obviamente, que era o começo do vídeo, vamos tratar também de como
obter as informações, os dados desse Metabox. Vamos ver aqui como é que tá. Eu vou colocar aqui já tenho o Infinity, linguagens. Aqui eu vou trocar... não preciso trocar, não preciso ter tudo, mas enfim. Vamos configurar aqui nossa rota, então. Route get. Aí aqui a gente vai definir qual tipo de rota vai ser. Então ela vai ser singular. Por quê? Porque ela vai puxar, vai ser uma página única de um tipo de post type. Isso é meio estranho, mas é como se fosse no Laravel a gente consegue colocar um segundo parâmetro variável, vamos dizer assim. Então ele vai usar a base, vai ver se ele tem um post type específico que a gente vai definir aqui nesse parâmetro, que é desenvolvedor. Então, basicamente ele faz isso. Ele vai exibir pelo método get uma página um post do post type desenvolvedor. Aqui a gente vai colocar uses. E eu vou usar no próprio base controller mesmo, para não ter que criar outro. No método dev, por exemplo. Vamos vir aqui. Public function dev. Eu vou dar retornar a view padrão mesmo. Chama welcome. Certo? Se viermos aqui, deixa eu preencher algumas coisas para ter. Avatar, Naruto. E instituição, sei lá, Senac, Senai e Mackenzie. Aqui a gente já tem os itens selecionados e o checkbox aqui eu vou marcar que sim, vamos dizer. Atualizei. Vamos clicar aqui em ver post. Obviamente não exibe nada porque está um arquivo em branco, mas pelo menos não deu problema. E quando a gente trabalha com uma página singular, a gente tem uma tag dentro do Scout, né, que é a engine de renderização, a de view, na verdade, do Themis, que é bem semelhante ao Blade. A gente tem que adicionar essa tag aqui de loop. Assim como se a gente faz uma query dentro da view, a gente troca o loop por query, então ficaria end query. Enfim, aí dentro de loop a gente tem acesso a diversas opções, então digamos que a gente já tem algumas classes pré-estabelecidas, então loop ID, loop content. Ele vai exibir pra gente o ID, que acho que é 49, e o texto que a gente já definiu aqui, que chama texto. Mas para termos acesso às metas que criamos, vamos ter que usar aqui o método meta, a classe meta, desculpa, com o método get. A gente vai adicionar o primeiro parâmetro, vai ser ID do post, isso é importante, porque a gente até pode pegar informações de outros posts. Por exemplo, se você quer fazer uma questão de posts relacionados, se você está com preguiça de fazer um controller específico, fazer separar essas coisas, você pode simplesmente pegar a ID do próximo post e, por exemplo, pegar alguma informação de meta que você adicionou lá. Então vai ser meta_get, e aí aqui o segundo parâmetro vai ser qual o nome do campo. Então vamos pegar aqui um campo que eu coloquei Naruto, que chama-se avatar. Ele vai aqui retornar para a gente Naruto. Perfeito. Quando ele vai retornar com uma array, a gente tem que utilizar o for each. Certo? Então vamos voltar aqui. Vou copiar só por preguiça mesmo. Vamos pegar aqui uma opção que eu usei, eu acho que foi. Vamos colocar aqui qualificações. Então, aqui vai ser qualificações. Qualif. E aí aqui a gente pode exibir aqui qualif. Certo? Eu preciso passar o segundo parâmetro. Só para mostrar aqui eu já faço funcionar. Eu vou colocar aqui o TP, que seria mais ou menos o vardump deles, que aí fica toda a listagem. Então o que está faltando é eu colocar qual que vai ser a chave do qualif. Então seria qualif, instituições. Ele vai exibir Senac, Senai e Mackenzie. Perfeito. A mesma coisa a gente pode fazer aqui com qual que mais que era? Array, linguagens. A gente vem aqui e põe linguagens LNG. Se eu não me engano ele não tem chave, então a gente consegue exibir direto.
Isso, ele selecionou o 0, 0, o 2 e o 3. Bom, eu acho que é isso. Tem um ponto que eu não vou tratar nesse vídeo, mas eu vou tratar mais pra frente, que é a questão de validação, que aqui ele comenta, é bem simples também. Olhando assim por cima, vocês já conseguem mais ou menos entender como é que é. A única diferença é que você tem que definir uma variável para metabox e, enfim, aí passar esse método de validate. E a gente já ensinou aqui como é que faz para pegar as informações. E basicamente é isso, galera. A gente deu uma boa avançada, tratamos de fields e metabox, que para mim são grandes facilitadores desse framework. E espero que tenha explicado bem e que eu consiga dar sequência no projeto dos vídeos e terminar de vez com esse guia sobre o Themesis, que por sinal teve uma atualização, viu? Quando a gente começou a gravar o primeiro vídeo, ele ainda estava no 1.1.2, se eu não me engano. Já está na versão 1.1.3 que ele adicionou algumas coisas. Espero que vocês tenham gostado, é isso aí, um abraço, até o próximo vídeo, falou!